Boa tarde, pessoal. Sou a Alessandra, diretora do CISB. Um grande prazer ter vocês aqui nesse webinar. Primeira coisa, eu preciso compartilhar a minha tela aqui. Eu tenho uma pequena apresentação para fazer e hoje vai ser bem legal, que nós temos alguns convidados especiais, ex-bolsistas do programa. Então, vamos lá. Esse é o segundo webinar do Anual Meeting do CISB. Já estamos na 15ª edição, muito feliz. O ano que vem completamos 15 anos em maio. Felicidade. O objetivo é compartilhar experiências, oportunidades que gerem novas colaborações e inovações. Esse é o objetivo do nosso encontro esse ano. Hoje nós temos um webinar bem interessante, né? Além das fronteiras, nada com ciências sem fronteiras, mas algo parecido, né? A gente convidou dois ex-bolsistas do programa para compartilhar um pouco com vocês a experiência deles na Suécia. E esse webinar também serve como um pré-marketing da nova chamada, da 11ª chamada do programa. Então, eu não queria deixar que passasse, mas vamos aqui desenvolver o nosso conteúdo e eu falo um pouquinho mais sobre a nova chamada e o status. Bom, por favor, mantenham todos os microfones desligados durante a apresentação e o diálogo com os convidados. Eu preparei algumas perguntas, eles vão respondendo. Acho bem legal vocês escutarem. Coloquem lá suas perguntas, né, vocês participantes no chat, porque aí no final eu peço para abrir o microfone, vocês perguntam. Eu acho que vai ser algo bem informal e bem legal aí para todo mundo que participar, tá? E aí no final eu peço assim, levanta a mão que eu abro o microfone ou eu leio lá no chat. Essa pequena apresentação depois vai ser enviada para vocês, tá? Até amanhã, provavelmente. Acho que a gente consegue. E a gravação até o dia 31/10 sobe lá no nosso canal do YouTube. E aí vocês também recebem essa informação. Bom, deixa eu falar primeiro um pouquinho sobre o CISB. Nós somos uma associação privada sem fins lucrativos, focada em implementar parcerias de pesquisa, tecnologia e inovação entre Suécia e Brasil. Fundados em maio de 2011, é o que eu falei. Em maio do ano que vem vamos completar 15 anos. Atualmente estamos localizados em São Paulo. Consideramos que é uma organização simples, agile e lean, né? Como o professor Mauro brincou comigo, eu e meus 28 funcionários. Não, não tem 28 funcionários aqui, somos dois funcionários, o estagiário e alguns consultores, conforme a gente tenha projetos. E a organização trabalha bem no conceito da hélice tripla, tá? Vamos lá. O que nós fazemos? Nós construímos pontes que fomentam colaboração, conectamos pessoas, organizações da Suécia e do Brasil por meio de eventos, reuniões, webinars, por aí vai. Até uns ideias de projeto que potencialmente aliada com os interesses dos associados. Acho que esse programa de mobilidade, né, de bolsa junto com a SAB é um bom exemplo, né? Porque no final tem que ter o interesse da SAB, tem que ter um supervisor, né? Um bom exemplo dessa frase. Identificando oportunidades de financiamento para projetos conjuntos. Facilitamos o corporate venture, que é a conexão entre startup e grande corporação dos dois lados. Eu tenho levado delegações de startup do Brasil à Suécia encontrar grandes corporações e ao contrário também. Startups suecas que vêm ao Brasil, eu tenho facilitado a conexão com corporações aqui no Brasil e quem traz as startups suecas para cá é um parceiro meu chamado Ignite, financiado pela agência Vinova. A gente promove programas de imersão na Suécia, uma semana, ou missões específicas por demanda ou não. E, com certeza, a gente dissemina oportunidades relevantes. Eu sempre falo, né? Sigam o CISB no LinkedIn, no Facebook, que a gente sempre está divulgando oportunidades aqui, Brasil-Suécia. Ou seja, em resumo, eu acho que nós somos um facilitador. Aqui estão nossos associados e parceiros, indústria, SAB, Vale, Ericsson, a gente tem trabalhado bastante, grandes universidades suecas, todas já foram host de bolsistas do programa, fora outras que não são associados, o ITA também é associado, um grande prazer, e do lado direito, grandes parceiros, ó. Podem ver que o CNPq aqui está em até letra maior, um grande parceiro do CIS desde 2011. Em números, nós já fizemos 6 pré-estudos até o momento, sempre no Brasil, muito olhando o landscape de P&D em alguns temas específicos, isso é sempre por contrato, porque aqui no CISB a gente tem uma questão institucional e como se fosse um escritório de projetos.
Esse tipo de pré-estudo está dentro do escritório de projetos como um projeto, eu preciso de um recurso especial que pode ser financiado por um associado ou por uma agência de governo. Eu já tenho exemplos em ambos os casos. A nível de missões ou treinamento, já foram 14 que fizemos até o momento. 14 anualmente, já já vai mudar para 15 no total. Mais de 400 eventos nessa história, né, nessa nossa trajetória. O grande workshop é o Workshop Brasil-Suécia em Aeronáutica. O Bidinotto já teve a oportunidade de estar com a gente, com ele lá na Suécia, aqui no Brasil, né? Tivemos a última edição, que foi dia 7 de outubro em Estocolmo. Temos um programa de cátedras em parceria com a SAAB e as universidades suecas. Tem 5 professores suecos que vêm regularmente ao Brasil por meio desse programa. E temos um programa de mobilidade CNPq SAAB que já contemplou mais de 75 bolsistas, mas que realmente executaram os projetos tem um total de 75. Os próximos 5 estão indo em janeiro. Acho que o total de aprovados foram 82, 7 não assumiram a bolsas, por N questões. Vou dar um exemplo. Na última chamada, na nona chamada, foram 10 aprovados, um não assumiu, porque ele passou no concurso, que é uma grande notícia. Aí ele teve que abrir mão de um sanduíche na Suécia, de repente vai numa próxima oportunidade. Só um pequeno exemplo. A gente também tem, dentro da parceria com o CNPq, oferecemos, não bolsas, programas de uma semana. Financiamos uma semana na Suécia. Aqui pode ser para startup ou para pesquisadores. É um outro programa que a gente tem com o CNPq, se sabe, ou somente com a SAP, tá? E o impacto, né, desse monte de coisa aqui que a gente faz, o que a gente acredita, né? Que a gente tem acelerado a cooperação Brasil-Suécia Inovação, tem uma comunidade bilateral formada, né, atuante, engajada. Um dos meus objetivos é continuar com que essa comunidade receba informações engajada e motivada, né, a continuar nessa trilha de cooperação. Um portfólio de projetos surgiu em diferentes níveis de TRL, em função das nossas atividades, que sejam até colaboração academia-academia, tem muita coisa, muitas publicações ocorreram, principalmente desse programa de bolsas, tem evidência de patentes, tem um caso de uma startup que foi gerada por um ex-bolsista na Suécia, e por aí vai. E muito efeito, como a gente fala, o spillover, que transborda o programa em si da aeronáutica para outras questões de institucionalidade, novos centros e por aí vai. Mas esse acho que não é o grande objetivo a gente fala hoje. Vamos falar sobre o programa de mobilidade. Bom, o CISB tem uma parceria com o CNPq desde setembro de 2011, um memorando de entendimento, aquele bem guarda-chuva, bem amplo, tá? E naquele tempo, vamos lembrar que era o tempo do Ciências Sem Fronteiras. A SAB, como nosso associado, teve a ideia de oferecer bolsas para os brasileiros, né, irem à Suécia. Vamos lembrar que foi um tempo difícil, né? 2011, 12, Suécia, Suíça, que língua fala? Naquela primeira e segunda chamada, eu fui em 27 universidades do Brasil promover, né, o programa, porque era uma coisa muito nova e tinha uma competição muito grande de países mesmo, né? Você tinha muita opção para ir. Foi um grande prazer. E no primeiro acordo, que foi assinado em 2012, que sai a primeira chamada em 2012, foram oferecidas, no pacote tinha 100 bolsas, somente bolsas de pós-graduação. Aí, Ciências Sem Fronteiras fecha, né? Em 2017, termina, na realidade. Nós conseguimos assinar um segundo acordo em março de 2018, 50 bolsas, ou bolsas de pós-graduação, pós-doc ou sanduíche, ou também o Travel Dance, uma semana, tá? E ele foi renovado em novembro de 2022 e a gente está trabalhando debaixo desse acordo aqui assinado em 2022. O que temos de resultados até então? 10 chamadas conjuntas, né? Já foram lançadas, estamos indo para a 11ª. 75 pesquisadores assumiram a bolsa, a grande maioria um ano na Suécia, tiveram alguns 6 meses, mas são muito poucos. A maioria em pós-doc, do que em sanduíche. E o resultado é uma forte rede de pesquisa que foi obtida, muitas publicações conjuntas, artigos, como eu disse, e muitas dessas conexões feitas geraram muito uma questão de projetos, né? Que sejam continuações de projetos acadêmicos ou projetos com indústria, tá? E os efeitos de transbordamento.
Por meio desse programa, esses 75 pesquisadores contemplados, eles são de 25 diferentes universidades do Brasil, a maioria do ITA, tá? Mas não só isso. Teve gente do Rio Grande do Sul, teve gente do Pará, do Nordeste, do Centro-Oeste, é bem legal. A questão da diversidade, né? A maioria é homem, mas 25% do programa por mulheres é uma das nossas metas, também aumentar o número de mulheres contempladas, tá? E eles foram para 11 diferentes instituições da Suécia, que podem ser institutos de pesquisa, como hoje é o RISE, foram três que já estiveram no RISE, que tinham outros nomes, ou a maioria mesmo vai para a universidade. Se você falar qual é a universidade que tem maior número, é a Universidade de Linköping. Vamos lá, próximo. Um minutinho só. Se vocês quiserem saber mais sobre o programa, eu fui convidada a participar desse livro, A História da Inovação do Brasil, que foi coordenada pelo Luiz Frade. São 42 coautores, tá? O CISB foi convidado no capítulo de cooperação internacional. Então, tem três cases: um case do CNI, um case do CISB e um case do Enrich. Esse case, que é o programa de mobilidade, é o caso 2, que está na página 243. Recomendo que vocês leiam. Lá tem uma pesquisa feita com os bolsistas da primeira à sexta chamada, que eram 44 no total, eu tive 67% de resposta. Tem finds bem legais e tem eu diria, os 9 principais casos de sucesso lá com seus testemunhos contando sua história. Bem legal para vocês saberem um pouquinho mais. E aí tem o PDF, vocês podem baixar o livro de graça na internet, tá bom? Recomendo a leitura para quem estiver interessado no programa. E aqui eu queria entrar e apresentar os nossos convidados especiais, né? Hoje a gente tem o professor Jorge Bidinotto, que foi da sétima chamada da USP São Carlos, e o professor Mauro, que é da nona chamada. Tem uma turma da nona chamada lá esse ano na SES, mas ele já retornou. Então, são diferentes momentos, mas acho que vai enriquecer aqui a nossa conversa. Eu vou tirar a nossa tela aqui, né, o compartilhamento, aí a gente começa a conversa, tá bom? Bom, vamos lá. Eu acho que é legal. Vamos conversar por ordem alfabética? Bidinoto, primeiro você se apresenta, depois o Mauro, e aí eu preparei algumas perguntinhas e a gente vai aqui no nosso bate-papo. Pode ser? Então, vamos lá. Bom, boa tarde para todo mundo mais uma vez. Me apresentando aí, sou Jorge Vidinotos, professor do Departamento de Engenharia Aeronáutica aqui da USP de São Carlos. Como a Alessandra comentou, eu tive na sétima chamada, né? Tive a oportunidade de fazer meu pós-doutorado na Universidade de Linköping, indo no final de 2022, voltando ao final de 2023. Além de outros eventos que eu tive a oportunidade de participar no CISB também, e tem sido sempre muito produtivo e, desculpa, a gente passa um trem aqui do lado do departamento toda hora, precisamos escutar outras vezes ainda. E sempre tem sido muito produtivo, tanto em termos de colaboração acadêmica com os parceiros da Suécia, quanto em termos de pessoais mesmo, de conhecer a cultura sueca, conhecer o jeito deles de lidar com situações profissionais ou não, então é sempre muito interessante. E estou aqui hoje para responder possíveis questionamentos, possíveis dúvidas que vocês possam ter. E desde já deixo bem claro, recomendo muito que vocês participem, que vocês busquem essas oportunidades, porque para mim foi muito importante. Muito obrigada. Vamos lá, Mauro, agora é a sua vez. Ótimo, boa tarde a todos. Gente, bom, parabéns aí, pessoal, pela iniciativa aí de procurar por essa chamada. Vocês estão em boas mãos aí com o CISB, tá? Meu nome obrigado também pela oportunidade, Alessandro, por apresentar um pouquinho da nossa experiência lá, tá bom? Eu sou Mauro Caetano, sou professor do Departamento de Transporte Aéreo, aqui no Instituto de Tecnológica de Aeronáutica, o ITA, em São José dos Campos. E eu estive durante o período de pós-doc na Suécia, na KTH, Instituto Real de Tecnologia, em Estocolmo, por um período de 6 meses. Né? A única coisa ruim que eu queixo dessa chamada é que eu pedi apenas 6 meses. Né? Por pouco tempo. Se eu pudesse, eu ficaria 2 anos lá, mas eu acho que limita aí as bolsas. Né? Mas algumas questões particulares em relação às dúvidas de vocês, eu me coloco aqui à disposição, tanto durante
o webinar, quanto por e-mail também, pelos meus contatos aí também que a Alessandra tem, tá bom? Mais uma vez, obrigado pelo convite, Alessandra, e parabéns a todos que estão concorrendo aí à próxima chamada, ou já foram contemplados aí, tá bom? Obrigado. Obrigada, Malda. No final, eu coloco seu contato, então, na apresentação que eu mando, e aí o pessoal Pode ser. fica à disposição. Bom, primeiro lugar, eu preparei uma pergunta aqui, eu e meu racional, né? Sou engenheira, né? Vamos lá. Vamos começar pelo Jorge, depois o Mauro responde, que acho que são respostas diferentes, né? A decisão sobre pós-graduação na Suécia. Como foi e por quê? Porque cada um tem o seu racional de decisão, né? Em momentos diferentes da carreira. Vamos lá, Isso aí. Jorge. Então, vamos lá. Bom, antes de mais nada também, pode colocar o meu contato com o pessoal também, tá, Alessandra? Se for o caso aí, o pessoal tiver dúvidas, se quiser conversar, a gente está à disposição. Bom, comigo aconteceu uma coincidência interessante, né? Eu, antes de ser professor na universidade, eu trabalhei na Embraer durante 10 anos. E durante meu tempo trabalhando lá, eu tive a oportunidade de ir a um congresso em Linköping, em 2006, 2007, uma coisa assim. E eu achei muito legal e conversando com algumas pessoas lá, tanto da SAAB quanto da Universidade de Linköping, eu achei muito legal a proposta deles, o jeito deles de fazer ciência. E detalhe, na época nem existia ainda o programa Gripen, tá? Então, foi uma coincidência incrível. E aí, poucos anos depois, veio o programa Gripen e veio o CISB e eu mudei para a universidade, então aconteceu tudo numa coincidência bem impressionante, assim. E vendo essa possibilidade de ter esse tempo trabalhando e colaborando na Suécia, eu agarrei, busquei tentar essa oportunidade, porque eu já tinha tido essa experiência anterior e achei que seria uma boa opção. E foi, tá? Então acabou tendo esse conjunto de coincidências muito felizes aí, que acabou me levando a isso. E foi muito bom. Ah, é legal. Olha, eu não sabia, não lembrava dessa sua informação sobre seu histórico em Embraer. Interessante. E aí, Mauro, e você? Legal. Bom, no meu caso foram dois principais motivos, né? O primeiro dele foi a aproximação que a gente tem, que o ITA tem a FAB, de uma forma geral, tem uma aproximação muito grande com a Suécia, né? O histórico da Suécia, o desenvolvimento aeronáutico, ele é muito parecido com o Brasil em termos de períodos, criação da Embraer, do ITA, então a gente tem uma colaboração intensa aqui com instituições da Suécia, né? O projeto Gripen, na verdade, é só uma materialização de algum desses projetos. E o segundo foi a disponibilidade do edital de recursos. Eu solicitei esse recurso, eu digo que eu sou da oitava barra nona chamada, que na oitava eu não tive sucesso e na nona eu tive sucesso. Então, foi a disponibilidade de recurso. Essa chamada do CIDS veio no momento em que os recursos para pós-doc fora do país estavam sendo contingenciados, o CNPq não disponibilizava outro tipo de recurso, uma série de outras opções que a gente tinha não estavam sendo disponíveis, né? Então, havia esse recurso. Havia um adicional também não sei se ainda há, que a Saab oferecia para o caso dos bolsistas, né? Que isso me ajudou, por exemplo, a pagar o aluguel, ter uma ideia, e o suporte do CISB. E o CISB me ajudou o tempo todo na elaboração da proposta, identificação do candidato, de um candidato a orientador lá na SAB, e também na empresa, na instituição eu já tinha o contato, mas o CISB também já se disponibilizou a identificar possíveis contatos na instituição. Então, assim, foi uma combinação de fatores, né? Eu até agradeço, eu não canso de agradecer a Alessandra pelo suporte, porque ela me ajudou muito nesse processo. Até eu lembro que na segunda chamada ela estava meio desanimada, ela falou, bora submeter, você tem grande chance, tal, bora. Se ela não tivesse me dado gás, eu não teria ido, porque eu fiquei meio assim, estimulado, falei, nossa, mas estava tão bom. Depois eu fui ver que minha primeira proposta tava ruim. Eu falei, nossa, não é possível que eu mandei isso aqui para eles avaliarem. Aí eu melhorei, ajustei e enviei. Então, os dois motivos. Colaboração Brasil-Suécia no setor aeronáutico e o segundo, suporte do CIS e a disponibilidade da Bolsa para os principais. Ótimo. Obrigada aí. Porque a minha segunda pergunta é exatamente isso, porque vocês dois, coincidentemente, aplicaram duas vezes. Não foi na primeira aplicação que vocês foram
provados, né? Eu acho que tem um ponto aí que eu queria falar, que talvez o Bidinotto possa falar um pouco lá, que eu acho que é uma questão de resiliência, porque isso acontece muitas vezes. Aplica a primeira, não dá certo, e não dá certo, ou porque a proposta não é boa, tem que ser revisada. Assim, o nosso papel é fazer essa intermediação, né? A conexão. Muitas vezes, hoje em dia, tem que mandar um draft da proposta para a gente, não um abstract, uma coisa, um conteúdo maior, né? Eu tenho um ponto de contato na Suécia, na Saab, que vai ler, vai gostar ou não, aprovar, sim, a gente tem interesse, vai indicar um supervisor e também, muitas vezes, eles indicam os seus parceiros nas universidades, né? Mas às vezes não dá certo. Então, acho que tem um post chamado Resiliência com vocês. Vidinotto, fala um pouquinho como foi sua experiência. Acho que o Mauro já respondeu essa. Ok. Não, no meu caso foram 3 vezes, né? Eu Foram fui três? contemplado na terceira. Eu tentei em 2020, 2021, fui contemplado em 2022. E aconteceram várias coisas também, né? Primeiro que acho que nessas 2 vezes que eu não fui contemplado, tinha aquela complicação de que a chamada do CISI foi junto com a chamada global de pós-docs do CNPq, aí acabou ficando um negócio as, Ah, é verdade. a avaliação acabou ficando mais complicada e entrou a pandemia, aí teve vários fatores aí. Eu falei, não, não é possível que justo na minha vez isso tudo vai acontecer. Mas acabou que na minha terceira tentativa acabou dando certo e eu parece prêmio de consolação, mas não, eu digo sem medo de errar. Acho que foi ótimo para mim ter dado esse atraso de 2 anos, porque em termos, tanto se eu tivesse ido antes, eu teria pego pelo menos parte da pandemia lá na Suécia, e mesmo em termos profissionais aqui na USP, em termos pessoais, acho que foi a melhor época possível para mim. Então acabou que deu muito certo, assim, mesmo esses dois insucessos aí acabaram sendo bons para mim. Mas é aquilo que a Alessandra falou, acho que a resiliência também conta bastante. Eu acho que você tentar uma vez, não dá certo, você vai lá, melhora a sua proposta, ou tenta um outro parceiro lá na Suécia que talvez se encaixe melhor com a sua proposta. E isso tudo é uma oportunidade que você tem para parar e pensar onde dá para ser melhor o seu trabalho, a sua proposta. E então, gosto de falar isso. Tentou uma vez, não desista, tá? Porque realmente sempre você tem onde melhorar e às vezes não é para ser naquele momento, como foi o meu caso aí. Mas acho que é muito importante ter essa consciência de que a resiliência é importante também. E pesquisa como um todo, né? Não só nessa chamada, né? É. Particularmente, eu posso, concordo com você, porque você mudou de orientador, né? Eu lembro da sua segunda, da terceira proposta foi diferente, né? Sim, E eu lembro que exatamente. eu dei um toque mesmo, porque eu leio, a gente recebe o feedback, é aquela coisa, olha, eu não sou da engenharia aeronáutica, mas tem assim, coisas. Talvez não seja esse o caminho, né, do não que você recebeu. Tente outro caminho, e também tem uma coisa, como tem muito evento, muito sueco vindo, os workshops. Você acaba tendo um diálogo, conhecendo professores como você conhece, né? Já conhecia antes alguns, o Mauro também, né? Que frequentam o ITA, e é sempre bom conversar com eles quando eles estão no Brasil, né? Porque eles podem te dar o caminho correto, o mais interessante, que seja do interesse deles, né? Não só da Exatamente. SAB, mas tem que ter um host na E, universidade, né? Você e entrar foi dentro de um num bom evento evento. desse que eu acabei conhecendo o professor Frederick, que no final acabou sendo meu host lá na Suécia. Então, foi num evento do CISM, inclusive. Ótimo. Vamos lá, Mauro, quer complementar Posso alguma coisa? complementar? Eu posso complementar? Pode. A questão de ser contemplado, no meu caso, na segunda chamada, o mais importante a ser considerado é que eu submeti na primeira chamada. Assim, eu tive uma primeira experiência. Porque, assim, para você ter a segunda, é necessário que tenha a primeira, obviamente. Não que todos aqui que estão pleiteando a vaga serão contemplados na segunda, terceira ou quarta. Pode ser que seja na primeira. Mas a primeira foi bom para dar aquele toque, né? Você pensa assim, eu já vou para Estocolmo, eu vou pegar meu projeto, vou levar lá para o Gamla Stan e pegar o prêmio Nobel, porque meu projeto é o melhor do mundo. O projeto é espetacular, tá ótimo. Tá ótimo nada. Se tivesse tão bom, você não teria tomado uma invertida, né? Então, assim, é bom a gente ter, para a gente ter humildade de que a gente pode melhorar, a gente deve melhorar. Então, essa primeira negativa foi boa por isso, porque depois eu li e falei, nossa, eu não coloquei na carga de aceite, não coloquei a produção que fiz, eu coloquei um monte de coisa, eu estava certo que ia aprovar e percebi, não, faltou preparo, né? Então, na primeira tentativa foi falta de preparo, isso eu assumo
a minha incompetência está naquela primeira negativa, mas daí ajustei tudo isso, melhorei e falei, não, agora vai. E aí vai com força total. Então, no caso foi isso. Tem que submeter. Se eu não tivesse submetido a primeira, certamente não haveria a segunda. Ah, muito Obrigado. bem. Bom aprendizado. Vamos lá para a próxima. Eu queria, assim, na questão da trajetória, porque quando eu fiz aquela pesquisa com os 44, né? Lá foi muito interessante o testemunho dele sobre o que ter feito o pós-doc na Suécia alterou na trajetória acadêmica e profissional de vocês. Todos tiveram relatos maravilhosos, né? Então vamos lá, Bidinotto. O que você pode contar para a gente? O quão importante foi na sua trajetória acadêmica e profissional ter feito o pós-doc na Suécia? Ok. Bom, acho que uma coisa muito interessante da Suécia, da cultura sueca, é essa história da tripla hélice, né? Essa a junção entre academia, governo e universidade, indústria, desculpa. E acho que eu particularmente aprendi muito com essa cultura de fazer ciência deles lá na Suécia. Então, foi uma ótima oportunidade para aprender sobre isso e para a gente perceber também como que é a forma deles de encarar certos desafios e de se aproximar de outras instituições, da própria indústria, porque os suecos eles têm um jeito bastante diferente de lidar com situações, sempre de forma um pouco mais séria, porém mais leve. E isso foi bem interessante de ver o dia a dia e aprender. Além, claro, né, da oportunidade de conhecer pessoas, conhecer pesquisadores da Suécia, tanto da universidade quanto da Saab, e isso foi muito importante para mim. É, e o fato de a gente poder, certamente o professor Mauro vai concordar comigo, nós que estamos já na condição de professores na universidade, a gente tem uma carga burocrática e administrativa muito grande. Então, essa oportunidade que a gente tem de sair um pouco dessa carga e poder, de fato, se dedicar à pesquisa, foi muito importante para mim. Então, em termos de números de publicações, coisas desse tipo, eu tive um aumento expressivo e a gente pode ter essa oportunidade de poder produzir um pouco mais também e voltar com uma bagagem maior também para a hora que retornar para as atividades aqui, retornar com mais gás, mais experiência e mais com o lombo já um pouco mais calejado, né? Mais ou menos isso. Seu microfone tá fechado. Mauro, para você, obrigada. Tá ótimo. Bom, essa questão que o Guilherme colocou é muito bem posicionada por motivo, né? O que mudou. O postdoc, no caso, para um servidor público, ele entra muito numa classificação de ano sabático, né? É aquele período que você tira, que você sai das atividades operacionais para pensar o problema. Então, foi muito bom no meu caso, porque eu pude sair um pouquinho dessa correria, atividade de gestão, coordenação disso, coordenação daquilo, alunos, né? Alunos, às vezes, entram sem agenda, para te fechar a porta que entra o tempo todo, você não consegue pensar o problema de pesquisa. E aí, quando você sai do seu ambiente, você entra para uma outra realidade, você acaba concentrando mais. E tem uma coisa legal no caso sueco, é que o catalisador de ideias é muito grande. No caso no meu caso, particularmente, como eu estava na KTH, saía para almoçar do laboratório, até chegar no restaurante, eu passava por várias unidades distintas, e aí você escutava, conversava com pessoas durante os períodos dos intervalos, durante o almoço, tal, que você via, poxa, que legal, como eu não tinha pensado nisso? Poxa, que bacana. E aí você troca ideias com pessoas do mundo inteiro ali, que de repente você fica limitado, né, no seu departamento, enfim, no seu grupo de pesquisa. E acaba. Então, isso é muito bom. Além da chance de você compartilhar com os alunos, né, na volta, compartilhar as oportunidades com os alunos e com os colegas de trabalho. O tempo todo, o pessoal que eu fiz contato lá me manda opções de bolsas, né? De pós-doc, de graduação, de pós-graduação lá fora, e eu fico compartilhando. É claro que algumas delas eu penso, nossa, eu vou pegar para mim, para voltar para lá, né? Mas eu seguro, falo, não, calma, segura. Aí eu compartilho com os colegas. Então é bom para esse network, né? Que eu acho que também é muito bom. É uma infinidade de ganhos aí que não dá para falar em uma hora. Me desculpa, Alessandro.
Ah, Isso com mesmo. certeza, senão a gente vai longe. Mas acho que você já dá o gancho para fazer uma pergunta, Mauro, que assim, eu já conversei com vários, já fiz vários vídeos, né, de ex-bolsistas, porque lá na Suécia tem o Fika, né? Que a gente não tem aqui. Sêmola. Ah, Não. então você meio que ensaiou a pergunta do Fika. Primeiro que é legal a Ah, gente, vocês compartilharem com as pessoas como foi participar do FICA lá, explicar que cada universidade tem sua particularidade. E aí eu queria saber se vocês implementaram quando vocês voltaram. Quem responde primeiro, Mauro ou Jorge? posso embalar aqui? Pode. Ó, na verdade, assim, o FICA, eu acho que eu fazia, eu praticava o FICA lá em São Carlos, lá na USP, lá onde o Bedinoto está hoje, só que eu estava ali na São Carlense, trabalhador São Carlense, ali no Numa, então eu aplicava muito FICA lá, que eu saía para fazer o café, para tomar o café e para lavar a louça do café. Então, esse período, todo mundo estava ali em volta do café, a gente conversava, trocava ideias e tal, era muito bom. Agora, lá na Suécia, isso era muito legal, porque o pessoal lá, assim, eles não têm o perfil europeu, não parece europeu, nem mesmo fora da instituição. Parecem latinos. O pessoal gosta muito de conversar, gosta de gesticular. Assim, não estou desqualificando nenhum do outro, mas o pessoal conversa muito. Essa hora do fica parece ter um padrão. Ó, vamos conversar. Às vezes eu queria ficar na minha, tal, não, mas aí, como é que você fez? Como é que está o projeto? Como é que está a proposta? Então é muito legal isso. Como eu disse, esse catalisador de ideias nessas ocasiões, e essa possibilidade do FICA. O FICA, na verdade, é uma reunião para tomar um café, e aí você come uma outra coisinha. Levam geralmente um sêmola, que a próxima vez que a Alessandra for falar, se ela não me trouxer um sêmola, eu não falo mais aqui, né? Mas é um bolinho, um pãozinho gostoso, assim, que tem, que eu fiquei, boy, até me arrepio de saudade de sêmola. Só tem no período específico. Mas é bom por essa conversa, né? Esse período de café, café é o almoço, né? Outra atividade que você faz para manter essa interação social. E fala de coisas completamente, às vezes, diferentes do dia a dia do trabalho. E, de novo, complementa, por favor, a sua Ei. experiência lá em Shopping. Vamos lá. Bom, se ela trouxer o sênova para você, eu quero um bolinho, um pão de canela também, porque Ah, saudade. cadê o bule? Mas não sei se ficou claro para o pessoal, fica o momento que o sueco para o que está fazendo, todo mundo se reúne para tomar um café, para falar de coisas aleatórias, às vezes trabalho, às vezes não, a maioria das vezes não. E essa oportunidade que eles têm de conversar de fato, né? E é muito legal, que é meio que sagrado. Você para o que está fazendo e é a hora de tomar o café. E até dentro do próprio departamento lá, a quantidade de salas de café era muito grande, né? E aí tem até duas historinhas interessantes. Logo que eu cheguei lá, tinha uma sala que estava em obra, né? E aí passei, né? O pessoal me apresentou o departamento, aqui é uma sala de café, ali é outra sala de café. Aí eu falei, e aquela que está em obra ali? Ah, ali é outra, vai ser outra sala de café. Eu falei, outra? Ele, bom, né? É bom, né? E aí, uma outra historinha interessante dessa, eu participei de uma palestra, né? Sempre no final do semestre, eles tinham um evento grande com todo mundo do departamento apresentando os ganhos e tal, tudo que aconteceu. E naquela ocasião, eles chamaram o pessoal da Faculdade de Medicina lá da universidade para mostrar, falar de um caso deles e, entre outras coisas, eles apresentaram o prédio novo e mostraram um monte de coisa. E o tempo todo ele falava: aqui é uma sala de café, né? Ali é outra sala de café. E ele repetia o tempo todo: sala de café, a parte mais importante da universidade. Ele falava: sala de café, a parte mais. Então, várias vezes ele repetiu isso: sala de café, a parte mais importante da universidade, porque é de onde vêm as ideias. E eu achei interessante aquilo. Não que a gente tenha essa quantidade de sala de cafés que eles têm lá aqui hoje em dia, mas a gente tenta, pelo menos, de vez em quando arrebanhar o pessoal no corredor para tomar um café, porque é da onde vêm as ideias mesmo. Então, essa cultura é muito interessante. E por mais que a gente esteja falando de coisas, às vezes, aleatórias, é da onde vêm as ideias. E da onde pode vir um projeto novo, surgir uma pesquisa. Então, essa interação é super importante. E essa experiência foi muito legal. Deixa eu compartilhar, assim, o que eu conheço um pouco do conceito do FICA, e eu também morei na Áustria, que era muito diferente. Eu posso falar o que é o outro lado, onde eu trabalhei em petroquímica, né? Então eram 12 salas, de um lado, 12 salas de um outro, 12 engenheiros de um lado, 12 engenheiros do outro, e ninguém conversava com ninguém. Não tinha horário do café, não tinha horário do FICA.
Então eu fui para um outro mundo muito mais germânico, que é muito diferente do que é na Suécia. E eu sei, conheço a história do Fika, porque isso foi institucionalizado pelo governo. Não sei se vocês sabem a história do Fika. Obrigatório para as pessoas passarem a conversar, tanto se relacionar mais socialmente, como vocês falaram, e também para estimular as ideias. Isso já acontece algum. Então agora está enraizado na cultura. E eles adoram tomar café. Acho que per capita o sueco é o segundo no mundo, né? Em consumo de café. Eles adoram café. Então, esse é o momento, tanto para o social como para a troca, geração de ideias. Isso mesmo. Então, às vezes eu vou lá, não, você fica, tu fica. A Alessandra está aqui, tem um fico especial que a Alessandra está aqui em alguns lugares que eu vou, então eu me divirto. Então, eu morei no outro mundo que não tinha, onde era muito diferente, eu tinha que bater numa portinha. Vamos tomar um café? Porque a gente é brasileiro, né? A gente conversa no café. Isso já é da nossa cultura, mas não é no mundo germânico mesmo. E lá na Suécia também não era. Então, isso ao longo do tempo foi desenvolvido na sociedade. E aí eu acho que vocês dois dão bem um testemunho do que é isso e o quão legal é isso. E a gente não tem isso institucionalizado no Brasil, porque não precisa, a gente é cultural. Mas eu tenho ex-bolsistas que voltaram e que contam que institucionalizaram mesmo fica mesmo. Então vamos lá, aquele momento que todo mundo do grupo, do departamento toma um café junto, porque a gente vive na correria. Você atravessa as pessoas no meio do corredor e fala um pouquinho, toma um café e vai embora. E talvez o meu ponto seja esse, talvez institucionalizar, dá uma parada, dá uma acalmada, seja legal para todo mundo. Talvez a gente tenha que aprender isso com eles, porque a gente vive no mundo da correria e não precisa, não necessariamente. É 15 minutos, é meia hora. Que não seja todo dia, mas 2 vezes por semana pode ser bom para o grupo de pesquisa de vocês, para o departamento. Né? E eu tenho pessoas que falam que implementaram e que foi muito bom. Tá? Agora, vamos lá numa parte mais pessoal, né? Que acho que todo mundo vai ter dúvida quem vai. Né? Como foi a experiência de vida? Vocês dois foram com família, né? Que é outro ponto interessante, não foram solteiros, tinham esposa, tinham filhos, né? Então, fala um pouquinho, Bedinoto, como foi sua experiência com a sua família, lazer, e por aí vai. Agora é bem livre, tá? Que é mais uma questão mais pessoal. Ok, vamos lá. Bom, acho que para ir com família, claro, no início é uma preocupação enorme, né? A gente fica pensando o que que a gente vai encontrar lá. Eu fui com uma esposa e uma filha de 13 anos na época, né? E aí minha esposa saiu do emprego para ir para lá comigo, minha filha com 13 anos, e a gente fica pensando, e o que que eu vou encontrar lá? E escola, mas em geral a gente foi muito bem recebido lá e as coisas são muito organizadas para receber a gente, especialmente a criança, né, adolescente, no meu caso. Então, eu cheguei lá, a escola, eu já tinha saído daqui, já tinha mandado aqui no Brasil, né, para uma escola internacional lá e dizendo que eu estava chegando com minha filha e tal. Eles já me responderam dizendo que já tinha uma vaga garantida para ela. Eu cheguei lá, eles nos receberam numa escola de adaptação. Ela ficou um mês lá, depois passou para essa escola internacional. Então, de maneira geral, foi muito bem organizado, o pessoal recebe muito bem e tem um cuidado muito grande, né, com a sua família, com aquilo que você vai fazer, se você vai estar bem, se a minha filha estava se adaptando na escola, de vez em quando eles chegaram a me ligar para sugerir que ela mudasse de classe, que teria uma outra brasileira na outra classe. Então, de maneira geral, a gente foi muito bem recebido, especialmente naquilo que é relacionado à pessoa menor de idade, né? Por outro lado, também, acho que em termos de lazer, a Alessandra citou, eu acho que na Suécia existe uma cultura muito interessante do seu lazer outdoor, né? Então, acho que eles ficam tão enfurnados no inverno que dura tanto tempo que a hora que tem um solzinho, a galera já dá um jeito de sair de casa e é caminhada, e é bicicleta, e é conexão com a natureza. E então isso é um negócio muito legal também, que a gente aprendeu lá e trouxe um pouco disso para o Brasil também, né? E outra coisa interessante é que, bom, na época que eu fui para Linköping, tinha muito brasileiro lá. A Embraer estava levando bastante gente para passar um tempo trabalhando, fazendo cursos na Saab. Eu acho que esse programa acabou na Embraer, mas em qualquer lugar que você for, você vai encontrar brasileiro.
Então, de maneira geral, a gente foi muito bem recebido e a gente passava dicas uns para os outros ali, e até com os próprios suecos. Então, o dia a dia acaba ficando mais leve, mais fácil se você consegue conversar com as pessoas e trocar dicas, trocar experiências, e isso é muito interessante. Os próprios pesquisadores que foram na mesma chamada que a gente também, a gente acabou fazendo uma rede muito legal ali de convívio, né? A pessoa se apoiando e, às vezes, tinha a professora Neuda do ITA, que foi com a gente também. De vez em quando ela sumia, não dava sinal de vida, a gente ligava, Neuda, está tudo bem com você? Onde você está? O que está acontecendo? Então, gera um cuidado, né, entre as pessoas e isso ficou para a vida. A gente até hoje tem contato tanto com o pessoal sueco, que a gente fez a amizade por lá, quanto com os brasileiros que a gente conheceu lá. Alguns voltaram, outros não. A gente ainda tem muito contato com esse pessoal. Às vezes eu vou para São José, encontro com alguém lá, às vezes o pessoal vem para São Carlos, a gente acaba se encontrando. Então é um negócio muito legal. E acho que essa organização que eles têm para receber, especialmente, né, quem vem de fora, ajuda muito, assim, naquela insegurança que você tem na hora de chegar, né? Obrigada. E aí, Mauro, o que você complementa? Acho que você complementa em alguns outros pontos, né? Na verdade, a vida vida falar de Estocolmo, tá? Embora eu tive a oportunidade de conhecer ali Linköping, Norrköping também, mas a Estocolmo, o que eu percebi muito lá é que, embora naquele clima de cidade grande, de agito, de estresse, as pessoas dão muito valor à área, ao momento livre, ao período livre. E tem lá, trabalha bastante, desenvolve, faz um trabalho bem criterioso, bem sistemático, mas é um momento de lazer é momento de lazer. Eu tive a oportunidade de pegar o inverno, né, com praticamente um mês todo no escuro, e o verão também, com um período de o sol não se punha, você passava o dia todo, né, o céu claro, o dia, enfim, 24 horas praticamente, né? Então, assim, mas no período, principalmente no verão, o pessoal aproveita muito. No inverno parece que as coisas se concentram, as coisas se concentra a atividade no inverno, e no verão dá aquela reduzida, né, nas atividades, sempre valorizando o bem-estar. Os caras fazem muito essa combinação entre trabalho e bem-estar social. Eles valorizam muito a atividade física, né? Eu me lembro quando eu fui lá em 2024, antes como bolsista, a minha supervisora falou: e aí, bora correr a maratona? Eu falei: correr maratona? Acho, não corro aqui 2 quilômetros aqui, já com a língua de fora. Não, vamos correr, treina, treina, treina. O meu melhor treino foi na semana que eu estive lá, 3 dias na maratona, que eu corri 21 quilômetros. Ela falou: não, bora, bora, bora. Fui. E eu consegui, eu completei a maratona, os seus 42 quilômetros. E eu percebi que eu não estava sozinho, tinha muita gente, né? Aí esse ano, eu fui também na maratona, mas eu fui com meus filhos, eu fui com família, né? Esposa, um filho então, com 4 anos e o outro com 6 anos. Então, foi muito bom. E desse ano eles correram a mini maratona. Eu corri com eles, né? Nós três completamos a mini maratona. E aquela energia boa, aquela coisa assim, que é muito saudável, tem muito parque. Para quem vai com criança, né? Eu não vou nem falar para quem vai sozinho, né? Porque os benefícios talvez tripliquem, né? Em termos de oportunidade de lazer, viagem está muito na Europa, está muito próximo a vários destinos, mas quem vai com filhos tem muito parque infantil. A escola lá, eles são muito solícitos. Meu filho tinha aula de português na escola, tinha um dia que ia aula de português. O material escolar, o aluno vai com a roupa para a escola, só não leva material, não leva mochila, não tem uniforme, tem uma, assim, é outro padrão, outro padrão. E sem contar a segurança, né? Você tem uma segurança não só institucional, mas segurança física, e as crianças são valorizadas. Um dia eu encontrei com meu filho, de 5 anos, perdão, na ocasião ele estava com 4 anos, fez 5 anos agora. Eu encontrei com ele no ônibus, eu estava indo trabalhar, deixei o outro filho, aí no ônibus encontrei ele. Meu filho, onde você vai? Eu estou indo com a professora no parque lá, tal, tal, tal. Passando na cidade de ônibus da escola, encontrei com ele. Eu falei: nossa, cara, quando que eu ia imaginar deixar meu filho sozinho na via pública, né, com uma professora, andando de ônibus, transporte público? Então, assim, é muito. Eu confesso, eu falo quando a gente comenta isso no jantar, no almoço, os quatro se emocionam na mesa, porque a gente sente muita falta. É um ambiente realmente fantástico, é espetacular. Tem como descrever muito bem. É muito bom a vida fora também. Dentro da KTH é ótimo, mas fora da KTH é imensurável, é muito bom.
É totalmente diferente, tá? Eu estou falando como estou uma linha de primeira viagem. Eu tenho experiência também da Alemanha, Austrália, Japão, Nova Zelândia, mas de todos esses países que eu fui, foram poucos, não foram poucos, a Suécia de longe foi a minha melhor experiência. Foi a melhor Bom, experiência. Fora da instituição também. obrigada. Bom, a gente está já próximo das 16 horas, mas aí eu Uhum. queria. A gente tem o Vinícius aqui com a gente na sala, e eu queria que ele desse um pouquinho do testemunho, porque ele está lá na Suécia, ele é um dos nossos bolsistas, né? Vamos Sim. aproveitar. Vinícius, você pode dar o seu testemunho aí, falar 2, 3 minutinhos como tem sido sua experiência? Aproveitar? Claro, Alessandra. É um prazer enorme aí estar presente na chamada. Professor Biditotto, professor Mauro, a todos os presentes, uma alegria estar aí com vocês. E aqui eh, eu acredito que muito, eu não sei direito o que dizer, porque para mim é muito pessoal, é um pouco assim de você tem aquela coisa, aquela imagem da Suécia como um país de elevada tecnologia, de inovação e de fabricação de técnicas de qualidade. Isso é uma coisa que primeiro te levanta, sabe? E que desde cedo em mim foi muito presente isso. Né? Meu pai era transportador de empresa e se tornou cliente de uma fabricante sueca e desde então aí a Suécia reside um pouco no meu coração também. Então, mas quando eu vim para cá, o que mais me chama a atenção é o lado humano, sabe? É, do nada, assim, eu cheguei no dia 18 de fevereiro, fazendo lá seus 5 graus negativos, e a gente chegou e vamos eu e a minha esposa está aqui comigo também. E o professor Peter, ele estava esperando no aeroporto. Eu estava olhando, e não sabia de onde chegou. Chegou uma pessoa, me pegou, me cumprimentou, era ele. E assim, a qualidade humana do tempo que você aproveita, da qualidade dos relacionamentos e da convivência que você tem na Suécia, não tem par. Não tem par. Já estive em outros lugares e não tem igual. É absolutamente sensacional. Impressiona é a qualidade humana das pessoas. Impressiona é a possibilidade do convívio. E, bom, assim, falar do humano, do profissional, também da competência profissional, da capacidade de inovação, do trabalho inteligente. E tudo isso também é auxiliado assim, você trabalha sério e você trabalha leve, como os colegas falaram. E para não deixar de falar do FICA, né? O FICA é sensacional, vamos dizer assim. Uma iguaria que você só encontra aqui é o caramelo salgado, que tem uma pitada de sal no doce de caramelo e que, assim, é um sabor singular, vamos dizer assim, que você não encontra em lugar algum na prática. Você conhece aí as balas de caramelo, mas caramelo salgado é diferente e é bom. E para não falar de outras coisas, porque é um ambiente muito especial e, sem dúvida, assim, a experiência é incrível. Eu fico sem palavras até para falar. Ah, obrigada. Que bom que você arrumou um tempinho aí na sua noite, que deve estar escura, né, para participar do webinar. A gente fica muito feliz. Vamos lá abrir para perguntas. Primeiro eu vou responder uma pergunta no chat, tá? Que eu vi que a Ana perguntou aqui. Deixa eu subir aqui. A gente já teve uma pergunta. Se tem alguma coisa na área. Ana, você quer abrir seu microfone, por favor, perguntar? Ela tá ainda. Ana?
Ah, acho que ela saiu. Era sobre internacionalização de startups. Se era a área da chamada, não, não é. Os temas da chamada são somente áreas tecnológicas, né, do setor aeronáutico e de defesa. Mas depois eu tenho, acho que o contato dela, eu mando um e-mailzinho para ela. Mas a gente tem um tempinho aqui. Vamos ver. Alguém quer fazer pergunta? Levanta a mão. É, Posso vamos, fazer uma pergunta? vamos, Patrícia. Você está indo em janeiro? Vamos lá. Estou indo em janeiro. Na verdade, bom, eu sou Patrícia, sou professora na UFMG e eu vou em janeiro com dois filhos de 15 anos, gêmeos. E eu queria, na verdade, a grande preocupação, eu vou para Gothenburg e eu já tive lá algumas vezes, então, assim, não é a Suécia que me assusta, né? Eu já tive lá em maio, já tive em setembro, já tive em dezembro. Então, o que me preocupa é a escola dos meninos. Eu queria, bom, e eu vou em janeiro, então eu vou chegar com o ano correndo e não está sendo fácil conseguir vaga na escola internacional. É, Depois do meu terceira tentativa, com a terceira pessoa diferente, parece que abriu uma brecha para eu conseguir vaga na escola internacional, mas ainda não está garantido, porque o pessoal não está me respondendo, enfim, uma luta. Mas a questão de chegar em janeiro também, eles, você não vou poder te dar nota, não sei o quê, não sei o quê. Queria saber se vocês chegaram no início do ano, se vocês chegaram em setembro, agosto, setembro, e se teve, como é que foi quando voltaram? Principalmente, eu acho, pro Bidinoto que tem, que acho que o Mauro, criança pequena, é É. mais fácil, né? Acho que adolescente, essa questão de ir e voltar depois, como é que foi? Bom, no meu caso, eu cheguei lá meio de novembro, meio para final de novembro. E a, a gente, eu já saí daqui com a vaga garantida na escola internacional, né? E aí eles nos chamaram, eu, minha esposa e minha filha, para a gente conversar na escola de adaptação. E aí o combinado é que ela ficaria até o final do ano nessa escola de adaptação. Então ela ficaria do perto de 20 de novembro até o fim de dezembro na escola de adaptação. Virando o ano, ela começaria na escola internacional. E ah, foi relativamente tranquilo assim, ela já saiu com a vaga garantida daqui, mas com relação a notas, a Escola do Brasil adiantou as provas dela para ela terminar o ano, né? E chegou lá meio que zerado. Aí ela ficou até fim de meio de novembro também de 2023, na Suécia, e a gente levou essas notas da Suécia de volta para a escola dela no Brasil, e eles fizeram uma forma de conversão e ela ficou com algumas últimas provas finais para fazer no Brasil. Então, essa aceitação do ano letivo dela no Brasil não foi um problema, ela voltou e seguiu normalmente. Mas lá porque ela não ficou o ano todo, eles aprovaram ela no ano lá. Eu não, acho que não tem aprovação, né? Acho que É, todo mundo eu avança, não tem isso? eu não sei exatamente em termos de aprovação, mas ela avançou normalmente É, e voltou de lá com um histórico escolar que a escola do Brasil teve que dar um jeito de aceitou. converter. Tá bom, tá bom. Então, foi É, no, no relativamente. meu, no meu caso, eu acho que foi mais simples, assim, ó, lá é mesmo escola internacional, não sei como é que funciona lá em Gotemburgo, mas em Estocolmo, todas elas, inclusive a internacional, passam por uma fila que o estado de Estocolmo, que a cidade de Estocolmo regula. Então, se eu quero para a internacional, tudo bem, vai lá na Estocolmo Stad, faça a inscrição e entre na fila. Tudo lá para a escola tem fila. Mas é uma fila muito rápida e é tudo muito, assim, eles são muito solícitos, eles não admitem criança fora da escola. Então, o que eles puderem fazer para a criança entrar para a escola o quanto antes, eles vão fazer. E assim, então até que eu vim para cá, de vez em quando eles ligam, como é que estava o rendimento do Tomás na escola? Ele está indo bem, ingressou? Do pequeno de 4 anos, eles disseram, foi matriculado? Manda um comprovante de matrícula nele numa escola aí. Então, assim, o que provavelmente você vai ter que fazer? E só que eles não aceitaram a inscrição aqui. Eu tive que estar lá, falar, pronto, já tenho o endereço físico, já tenho um local de moradia, agora eu vou definir uma escola para você próximo à sua casa. E assim, foi muito rápido. Tanto é que eu fui na reunião, marquei, né? Daí eu fiz a inscrição.
pro mais velho. Marquei a reunião, fui para a reunião tipo, na semana seguinte, aí eles me disseram, aí eu fiz enfim, uma entrevista, né, explicando as habilidades dele, tal, tal, tal. Aí eu perguntei, escuta, quando pode começar? Quando que ele pode começar as aulas? Aí a oficial ela disse, se ele for hoje, ele vai perder o almoço. Pode ser amanhã? Tipo assim, né, desse jeito, sabe? Eu falei, nossa, claro. E eu falei, que uniforme? O que precisa de uniforme, material escolar? Não. Ele vai com a roupa tal, vai com a roupa de frio dele para não passar frio. Material escolar. Então, assim, para Estocolmo foi muito tranquilo e eu fiquei surpreso, sabe? Porque realmente, e meu filho, quando eu saí de lá, eu mostrei para o Alessandro uma cartinha da escola lá, eles fizeram a cartinha, ó, um sucesso para você em sueco, né? E ele aprendeu a falar sueco nesse período lá. Ele falava em sueco com a turma, com os amigos, né, que foi o grande legado. A gente não colocou ele na internacional, a gente colocou numa escola tradicional sueca, que era o que a gente queria. Inglês ele aprenderia aqui, né? Eu acho que não sei se foi uma decisão correta nossa, mas inglês ele aprenderia aqui com a escola de inglês, como tem aos montes. Mas lá colocamos uma tradicional sueca mesmo, com costumes e tal, e ele voltou falando sueco de lá. Então foi espetacular. A experiência foi essa. Né? Para os 15 anos é um pouquinho mais difícil convencer, talvez, mas é uma opção. Tem uma pergunta aqui no chat, Patrícia, respondido, né? Ótimo, gostei que você perguntou. O Cristiano Palma ele pergunta o seguinte, ó, como é a experiência de vocês referente aos laboratórios? Vocês podem testar suas ideias no nível de maturidade tecnológica? Bom, eu acho que essa resposta é um pouco está dentro do projeto, do que você está programado para fazer, né? Qual é o seu plano do projeto? Mas vocês concordam com isso? Qual a experiência de vocês? Sim, eu acho que tudo bem. Na verdade, o sueco é muito fazer o que está escrito, né? Se É. o projeto consta esse tipo de coisa, certamente você vai ter essa oportunidade de fazer os testes e qualquer nível tecnológico que você tenha em mente. Mas eles levam muito a sério aquilo combinado previamente e o que está escrito, né? Então, se isso está no seu projeto, certamente você vai ter essa oportunidade. Porque muitas vezes envolve Até agora, custos, né? Se está no projeto foi aceito, eles honram. E, sua opinião, lá Mauro? na KTH eu tive muito suporte lá. Preciso de equipamento. Eles já pediam, então um teclado, uma coisa simples, assim, ó, eu tô sem a chave da sala. Mas era de pronto, assim, é claro que eu não fiz ensaio em laboratório, com equipamento, com CNC, com máquina pesada, né? Mas o que eu precisava dentro da instituição, em termos de equipamento, de credencial, um simples teclado, né? Eles já, de pronto, já providenciavam. Então, era muito solícito em relação a isso. Eu tenho mais dificuldade de conseguir um monitor aqui do que lá, no trabalho dia a dia do que lá, né? Então, mais um sentido. Cadê? Deixa eu responder uma pergunta da Caroline, e depois a gente volta na da Patrícia, sobre oportunidade na área ferroviária. Na nossa chamada não tem, porque a SAB é uma empresa da Aeronáutica Defesa, tá? Você procura o site da Lúlio, da Universidade de Lúlio, sempre tem oportunidade, eles têm um grande centro de pesquisa nessa área, tá? E pode ter oportunidade por bolsa na Suécia, que não é bolsa, são posições nas universidades. Pode ter doutorado full, pode ter pós-doc, sendo financiado pelo lado sueco. Nessa área, eles são muito grandes em pesquisa em ferrovias, tá, Caroline? É a dica que eu te dou. A Roberta está perguntando, a Roberta está indo em janeiro, sobre moradia, se foi oferecida pela faculdade ou por meios próprios. Vocês foram com família, então acho que vocês não pegaram a da universidade, né? Eu tô certa? Isso mesmo. No meu Malu caso, eu não também. É. da universidade. O que eu fiz foi, antes de chegar lá, eu reservei tinha tipo um apart hotel na cidade, eu reservei durante um mês. E nesse período eu fiquei procurando casas para aluguel. E aí eu encontrei até que relativamente rápido, coisa de 15 dias eu encontrei e terminei esse mês no apart hotel e mudei para esse apartamento. Tá. Isso, Ah, isso por causa dele em Shopping, né? A Roberta, ela é para qual cidade, Roberta? Só coloca Gotemburgo. para gente para qual cidade. Ela vai para Perdão? Gotemburgo. Gotemburgo. Ah, tá, Gotemburgo. Claro, cada cidade tem uma realidade diferente, né? Estocolmo, eu entrei numa fila da cidade, da universidade mesmo. Depois eles vieram me comunicar que não tinha vaga, né? Mesmo um tempo longo. E eu procurei várias opções. A casa, inclusive, que é com que a Asa é um site que tem apartamentos para alugar.
né, que eu também andei vasculhando, mas o que eu me dei melhor foi uma fundação para que recebe só estudantes de pós-doutorado, só intercambista de pós-doutorado. É só um público bem específico. E eles têm um apartamento de 100 metros quadrados. Eu fiquei 100 metros quadrados, no centro de Estocolmo, num lugar espetacular lá, que era só para pós-doc, né? E eles, a Fundação Werner Green, né? Depois eu posso compartilhar o nome aí, sem ficar fazendo merchandising aqui da Tá? fundação, mas foi a Ótimo. opção mais viável, mais espetacular que eu tinha. Tinha uma montanha do lado de casa que eu usava para esquiar durante o inverno e durante o verão para ver a aurora boreal. Ótimo. Ah, esqueci de falar da aurora boreal, pessoal. Esqueci de falar. Para quem for, tá? Baixa o aplicativo do Aurora Map, identifique lá, acompanhe o índice de KP, o índice de atividade geomagnética, que vocês vão ver aurora se quiser todos os dias. Vocês vão ver a aurora Em boreal. janeiro Tem e uma fevereiro, semana né? toda semana inteira no jardim de casa, subia a montanha, ia lá. Todo dia, a semana inteira fechou. Tava com o índice KP 5. Falei, nossa, não tinha uma nuvem no céu, mas falei, não, sonho, espetáculo. Se o sonho da Patrícia, dos mais colegas, a aurora Olha lá. boreal você pode ver todo. Ótimo. Nossa, Excelente. saudade. É, tem alguém aqui, o Leo, que mandou alguma mensagem direta para mim, mas eu não consigo enxergar aqui no chat. Por favor, mande uma mensagem aqui para o contact depois que eu te respondo, tá? Ou se você quiser abrir o microfone e falar, estou à disposição, tá, Leoc? Que mais? Mais alguém tem alguma pergunta? Como é que estamos? Eu queria saber só mais ou menos a faixa de valor de aluguel para quem está agora ou para quem foi recente. No meu caso, eu pagava em torno de R$ 6.000 mensais. Não, Barato. reais não, dinheiro deles lá. 12.000 coroas. Tá. Multiplica por dois. Aproximadamente, tá? E assim, e era um achado, porque o lugar que eu mudava era um achado. O custo lá é alto, né? Você pode estimar em torno de 50% aí com moradia. O custo da Suécia é muito alto, é muito o custo de moradia. Essa é uma limitação, né? Estou falando de Estocolmo, tá? Que é um pouquinho meio fora da curva ali. Não sei se é o mesmo acontece com o Linköping, que o Bidinoto vai falar. Mas o custo é alto. Tem que separar um montante significativo do orçamento aí. Eu acho que eu pagava em torno de 15 mil coroas, em torno de 7.000, 7.500 reais. Um apartamento de 2 quartos, muito bem localizado, mas um apartamento que não era grande. É, mas é mais ou menos isso, é um custo alto, mas é o que é. Inclusive, os próprios suecos também estão acostumados com isso. Conversando com eles, eles mesmos dizem que 40, 50% da renda mensal deles é para moradia. É. Vinícius, como está teu custo hoje? Você está um casal? Deve ter menor. Oi, a gente está morando num apartamento próximo da universidade aqui e o custo é, assim, somando todas as taxas e tudo, sai por volta de 11.500, 12.000 coroas. Na mesma faixa E mesmo, né? vocês olharam depois de chegar ou antes? Um de vocês disse que olhou, pegou uma parte e depois olhou quando chegou, né? Os outros também? É isso? Pega só um mês assim numa parte é a melhor estratégia? Ó, no Eu meu vi. caso, não tem. Seguinte, o sueco não te coloca em roubada, não. Né? O que você vê na foto, o que você vê na descrição, você vai encontrar lá. Né? A opção que eu vi estava exatamente como descritivo, não tinha nada de enganação. Ah, vou ficar de frente pro mar. Né? Chega lá, tem uma banheira na tua frente. Né? Assim, é o que está ali na foto, é o que realmente eu dizia. Eu não vi antes, tá? Só vi a foto e o descritivo, e era exatamente o que Você eu imaginava. reservou no Brasil? Era melhor do que eu imaginava, vou ser bem sincero. Mas eu já fui daqui já com um apartamento já reservado, já com a primeira taxa paga, inclusive. Tá. Sem ver. De novo. No meu caso, eu fui com a parte hotel reservado e nesse mês que eu fiquei na parte hotel, eu fui buscando opções. Tá. É, eu conheço de tudo mesmo. Tem gente que conseguiu antes, tem gente que não. E aí vai para e ficou no Airbnb, né? Depois foi para o definitivo, porque todo mundo que eu conheço foi olhando, né? Quem já foi se acertando, já pegou, já garantiu, muito no que o Mato falou, é aquilo lá, o preço,
né? Já fechou. Quem não fechou, teve gente que ficou numa parte ou num Airbnb, aí conseguiu fechar lá. Quem vai para a residência universitária, às vezes a fila não está no seu momento, né? Começa no Airbnb e no segundo, terceiro mês entra no da universidade, porque a rotatividade é muito grande, né? Naqueles apartamentos que a universidade tem convênio, porque tem gente entrando e saindo todo momento, né? O que todo mundo fala. Uma hora você vai chegar. Por isso que quando é aprovado, eu sempre falo, olha, avisa lá o seu host, a universidade, o escritório internacional, porque eles vão te dar uma dica para você entrar numa fila, né? Marca lá certinho, uma hora vai chegar o seu momento, principalmente para quem vai solteiro ou casal que ficam nas moradias da universidade, né? Que a universidade consegue dar um apoio maior. Para quando vai com família, como é teu caso, né, Patrícia? Você está com dois filhos, acho que você quer um apartamento maior. Talvez a universidade não vai ter opção, mas tem as imobiliárias, né? Como eles Uhum. usaram. É o que tem lá. Posso fazer a última Esse vai ser o pergunta? maior desafio. Pode. Já passou do Esse, horário. esse vai É ser seu porque maior desafio, viu? Vai ser a escola, vai ser identificar a moradia. Como lá o sistema de transporte público deles é eficiente, você não precisa ficar do lado da universidade, né? Você pode ficar num lugar que, do lado de um parque, por exemplo, um lugar que te traga na também verdade, satisfação. como os nomes são tudo muito diferente, muito grande, é difícil saber qual bairro que é o bairro que é bom de morar, enfim, é tudo muitos nomes, muito complexo. Então, eu tô meio, mas eu vou procurar, ainda não comecei a procurar. Mas eu tenho uma última pergunta para que é sobre quem ficou mais de um ano se conseguiu o tal do personal number. Porque o pessoal da universidade me falou, tem esse personal number que dá umas facilidades lá, que é só para quem fica mais de um ano. Mas como o nosso tempo é um ano e alguns dias, um ano arredondando, né, ou um pouquinho a mais, ela não sabia me dizer se eles vão conceder o personal number. Mas o personal number ele é para quem vai mudar por mais de um ano. Isso. Então, vocês conseguiram. No meu caso, o meu visto veio explicitamente o visto para trezentos e sessenta e É. quatro dias, exatamente para não dar o personal number. Pois é, o meu eles falaram para eu pedir a mais, eu pedi a mais. Eu pedi 1 mês e 20 e eu acho que me deram. Vou até Dá conferir uma as olhada. datas. Que 1 ano e 20, geralmente não. quer dizer. Eles te deram? O- Acho que sim, eu vou é, olhar. Eu vou olhar, confere. mas Eu pedi a tá, mais, não deram. pediu Exatamente. a mais e Geralmente não não deram. dão. Tá, eu vou olhar então. Mas, Trezentos e sessenta ó, e quatro dias para não dar. me desculpe, me desculpe, mas você vai com seguro saúde daqui, né? Você Não já é, vai estar entrando a na vida pública, então universidade assim, lá me cobre com seguro. Eu tô coberta então. pela universidade, eu tenho que cobrir os meninos só. Não, mas assim, eu vou ser bem sincero, não sei se você vai precisar do personal number por um período curto assim, tá? Não, eu confesso que eu não usei. A única coisa que eu usei minha ID foi para voltar da França quando eu tinha passado os 3 meses lá de mínimo, né, de período de turismo. Falei, mas o que você vai fazer de novo na Suécia? Não, estou voltando para casa. Mas como assim? Você é do Brasil? Não, seu cartão. É, Você ande tinha sempre um com o visto seu de cartão, tá? residência, Não né? deixe o cartão seu fora da sua carteira quando sair da Suécia. Você vai usar ele mais do que seu passaporte. Claro, os dois combinados, né? Obviamente. Uhum. Mas você vai usar ele tão importante quanto o outro. Desculpa. Se a Imagina. Gabriela está na fila A ali. Gabriela. Vamos, Gabriela. Faça a sua pergunta, por favor. Na verdade, só um comentário, até para a Patrícia, prazer, sou a Gabriela Lando, sou do Rio Grande do Sul, fiquei na Suécia durante um ano através do programa de PDSE. Pretendo voltar porque, assim como todos vocês, foi um momento muito especial da minha vida e eu fiquei um ano exatamente lá, Patrícia, e eu consegui o personal number. Eles deram sem problemas nenhum. Inclusive foi bom porque a parte burocrática bancária é um Exatamente, caos. É a pior exatamente. parte, assim, se eu tenho alguma reclamação com relação à Suécia, é a parte bancária. A mesma agência dá informações diferentes para pessoas diferentes, se muda de agência, aí complica mais ainda. Então, eu, para conseguir ter uma conta lá, precisei do personal number, outras pessoas que foram na mesma época que eu não precisaram. Então, é uma garantia, assim, seguir com esse pedido a mais desses dias e entrar com o pedido do personal number. Demorei uns 3 meses para conseguir ele, mas veio tudo certinho. Obrigada. Ótimo. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Acho que no chat não tem. Deixa eu ver, tem sim. É meu sonho? Acho que não tem, não. Bom, então acho que foi bom o nosso bate-papo, né? Da Patrícia, a É. Roberta que estão indo. Prazer ver o Vinícius. Encontrei com ele agora em outubro. Prazer te ver novamente. Rever o Mauro, o Vidinoto. O Vidinoto eu encontro sempre ali em São Carlos.
Estamos juntos aí no Bootcamp, né? Batalhando, edição do ano que vem. Obrigada a todos. Tá gravado, então vai subir no YouTube, se alguém quiser ver de novo. E prazer aí ter com vocês. Obrigada, Mauro, Vidinoto, Vinícius, pelo testemunho, compartilhamento. Acho que esse é o objetivo. Aqui eu vou passar depois uma inteligência artificial, gera um artigo legal para a gente aí no pré-marketing, tá? Então, tem muita experiência aí compartilhada. Acho que foi demais mesmo, atingir o nosso objetivo, tá bom? Muito obrigada e um bom fim de tarde Obrigada. a todos. Viu? Prazer Tchau, revê-la, viu, tchau. Patrícia? Prazer é Super meu. abraço. Qualquer coisa a gente está por aqui. Tá joia. Um Abraço. abraço. Tchau, tchau. Até O mais. certo candidato e aos contemplados. Ah, Valeu. é, isso aí. Tchau, tchau.